Olá pessoal, vamos começar aqui hoje nossa terceira aula do curso de Excel e hoje vamos aprender sobre formatação de fonte, de alinhamento e de número. Então a gente vai passar por todos esses menus aqui. Antes de começar, queria pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no canal se você está gostando do curso, para que esse conteúdo possa chegar para mais gente que está precisando aprender Excel também, beleza? Então bora começar. Vou digitar aqui Excel Core nessa célula aqui e a gente pode começar aqui passando pelas opções. A primeira opção aqui é a formatação de letra. Então você pode clicar aqui nessa setinha, aparece todas as letras que tem disponível para você escolher, ou você pode vir aqui e digitar a letra que você quer direto. Por exemplo, quero Times New Roman. Aí ele já altera também. Se eu quiser alterar o tamanho da letra, eu posso vir tanto aqui no tamanho da fonte, clico na setinha também, aparece os tamanhos disponíveis, ou posso vir aqui nesses dois As aqui, maior e menor, para aumentar ou diminuir o tamanho da letra. Percebe quando eu aumento o tamanho da letra, ele vai ajustando aqui o tamanho da linha para poder caber. Como que eu posso alterar manualmente esse tamanho de linha e de coluna? Você vem aqui na linha, então aparece uma setinha aqui, diferente, aí você clica e arrasta. Aí aumenta aqui o tamanho da linha. Mesma coisa para a coluna. Você pode vir e arrastar aqui o tamanho da coluna, para o tamanho que você quiser. Ou se você quiser que a coluna tenha exatamente o tamanho do conteúdo da célula, você pode vir aqui e dar dois cliques aqui do lado da coluna, certo? Então vamos continuar aqui. Pode vir aqui agora colocar negrito, tem a opção de itálico, opção de sublinhado. Se quiser mais opções aqui, tem aqui sublinhado simples e duplo, beleza? E aí agora a gente tem a nossa opção de borda. Aqui tem bastante opção diferente, então vamos passar por cada uma delas. Então você pode colocar só a borda inferior na célula, você pode colocar só a borda superior, borda na esquerda, na direita, sem borda, todas as bordas, bordas externas, bordas espessas. E qual a diferença, por exemplo, desses dois aqui? Todas as bordas e bordas externas. Se eu clicar aqui, todas as bordas, ele vai fazer todas as bordas aqui em volta. Vou dar um Ctrl Z e aqui tem a mesma opção aqui, bordas externas. No caso, vai ter o mesmo efeito porque eu estou selecionando apenas uma célula. Se eu selecionar várias células juntas aqui, e eu clicar somente aqui na borda externa, ele vai fazer toda a borda aqui do intervalo selecionado. Ó. E se eu quiser que todas as células dentro desse intervalo aqui tenham a borda, eu venho aqui e coloco todas as bordas. E aí ele faz a borda para todas as células do intervalo, beleza? Então aqui eu vou deixar com uma borda, já com bordas externas. E aqui tem mais opções de bordas também, né? Borda inferior dupla, borda inferior espessa, assim por diante. Também posso desenhar a borda manualmente. Não gosto muito dessa opção, mas você pode vir aqui, ó, e desenhar a borda do jeito que você quiser aqui dentro de um intervalo ou de uma célula, tá? Dá um Ctrl Z aqui e dou um ESC para sair dessa opção. Aqui também temos a opção de cor de linha e toda vez que eu clico aqui em alguma cor, ele vai abrir de novo aquele formato lá de edição de desenho de borda. Então ele fica aqui com todos os pontinhos aqui. Então eu posso colocar uma cor vermelha aqui agora. Eu não gosto de incluir bordas por esse comando aqui de desenhar bordas. O que eu faço normalmente? Ou você vem aqui em configurações de fonte, ou você aperta Ctrl 1, né, que é o atalho que a gente já aprendeu antes. Aperta aqui, ele vem aqui no menu de opções de formatação. E aí você vem aqui no menu borda. E aqui você pode escolher todas as opções de bordas que a gente já viu anteriormente. Então aqui temos todas as cores, por exemplo, agora eu quero pôr uma cor verde, e aí eu quero essa espessura de borda aqui, e aí eu quero aplicar, aqui tem a nossa célula, eu quero aplicar na nossa célula. Então eu posso colocar todo o contorno, aí ele troca aqui, posso tirar todas, né? Então nenhuma, ou posso vir aqui incluir borda a borda, então aqui só a borda de cima, aqui só a borda da direita, a borda da esquerda, a borda lateral. Tem aqui também as bordas diagonais. Posso fazer as diagonais aqui. E quero remover, não vou deixar. E dou um OK aqui. E aí, agora temos a borda verde aqui na nossa célula. Nossa próxima opção aqui é a opção de preenchimento. Então, você pode vir aqui escolher uma cor. Ele preenche ali a nossa célula. Escolher esse laranjinha aqui. E também, de novo, no Ctrl 1 aqui,
eu tenho tanto a opção de fonte, né, que a gente passou aqui já, que é todas as fontes que a gente tem disponível, qual que é o estilo. Então você pode escolher aqui negrito, itálico, regular, tamanho da fonte, sublinhado, sublinhado simples, sublinhado duplo e a cor aqui, tá? Aqui também tem alguns efeitos que eu vou falar mais para frente. Vou dar um OK aqui. E agora a gente pode escolher o alinhamento. Então eu quero alinhar, se eu aumentar bastante a linha aqui, eu quero deixar esse texto bem aqui no meio da célula. Então posso vir aqui, tem o alinhamento vertical. Então tem aqui os 3 tipos de alinhamentos, no meio da célula, para cima e para baixo. Ou também tenho aqui o alinhamento na horizontal. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a célula bem grande, eu quero deixar o texto logo aqui no meio, ou aqui para a direita, ou aqui para a esquerda, assim por diante também. Temos aqui também a orientação do texto. Então, o texto aqui está nessa orientação, eu posso deixar ele inclinado. Então, clico aqui e fica inclinado. Também posso deixar ele inclinado no outro sentido, ou o texto na vertical. Ele fica desse jeito aqui. Também posso girar o texto para cima e virar o texto para baixo. Vou voltar aqui, do jeito que estava antes, vou tirar essa opção aqui, vou voltar, deixar para cá. E aqui a gente tem nossa opção de recuo. Então, por exemplo, você tem aqui uma tabela de dados. Então, aqui tem opção 1, opção 2, opção 3. E aqui dentro da opção 3, por exemplo, tem outras opções. Sei lá, tem o item A, item B, item B e item C. E aí eles fazem parte da opção 3. E aí você quer lá dar um espacinho aqui para ficar dando esse indicador aqui de que está abaixo desse item aqui. O jeito mais correto de fazer não é incluir aqui esse espaço na frente do texto, tá? Então, vou dar um Ctrl Z aqui, você pode vir aqui e incluir o recuo, tá? Então, você pode selecionar aqui e aumentar o recuo ou diminuir o recuo, tá bom? Com essas duas opções aqui. Nossa próxima opção aqui do menu é o quebrar texto automaticamente. Para que ele serve? Quando eu tenho uma célula aqui que está pequena para o texto que está dentro dela, então, por exemplo, aqui eu tenho os dois Zs aqui para fora da célula, né? Não está cabendo na célula. Então, eu quero quebrar texto automaticamente. O que ele faz? Ele joga tudo que não cabe na mesma linha para a próxima linha. E aí fica dessa forma aqui. Então, se eu tiver aqui uma célula um pouquinho menor, ele deixa o Excel em cima e o core embaixo. Mas vamos supor que eu não quero deixar a célula desse tamanho, eu quero aumentar um pouquinho aqui. Mas eu ainda assim quero que o Excel fique em cima e o core fique embaixo. Então, como posso fazer isso? Eu posso quebrar o texto aqui manualmente. Eu venho aqui exatamente onde eu quero quebrar o texto. E aí eu seguro o Alt e aperto o Enter. Vou aumentar aqui nossa barra de forma. E aí ele fica aqui o Excel em cima e o core embaixo. E dou um Enter. E aí não importa aqui o tamanho da nossa célula, que ele vai manter esta quebra aqui. Beleza? Nossa próxima opção do menu é mesclar e centralizar. Para que ele serve? Eu vou escrever aqui, colocar aqui o título da tabela. Aí eu quero que esse título da tabela fique aqui em cima da tabela inteira. Quero que fique bem centralizado aqui com a nossa tabela. Então eu posso vir aqui mesclar e centralizar e aí ele junta, agrupa aqui todas as células que tinha naquele intervalo, tá? Então agora toda vez que eu clicar aqui, ele trata-se de uma célula só. E aí, se eu quiser tirar a mesclagem, eu posso vir clicar de novo aqui, que ele volta para o jeito que estava anteriormente. Eu não recomendo de forma alguma usar o mesclar célula. Por quê? Eu vou voltar aqui à mescla, e aí agora eu quero selecionar, por exemplo, esta linha aqui, ó, da linha 5 até aqui embaixo dessa tabela. Quando eu faço isso, então, conforme a gente já aprendeu, eu vou clicar aqui e vou segurar o clique e vir aqui para baixo. E aí, ó, ele seleciona a tabela inteira, mas eu queria selecionar só essa linha aqui. Ele não me permite, nem com, ó, segurando Shift, setinha para baixo, também tem o mesmo efeito aqui. Eu não consigo selecionar essa linha só. O único jeito de selecionar essa linha só é vir clicar aqui na coluna. Quando eu clico na coluna, aparece essa setinha aqui
para baixo. Aí eu clico aqui, eu consigo selecionar a coluna inteira, mas eu queria selecionar só da linha 5 até a linha 16 e eu não consigo, tá? Como que eu posso contornar isso e ainda assim ter este efeito aqui? Eu vou tirar a mescla, aí eu vou apertar aqui Ctrl 1 para a gente abrir o nosso menu de opções, e eu tenho que deixar selecionado aqui o mesmo intervalo que eu queria da mescla, Ctrl 1, e aqui eu abro opções de alinhamento. E aqui eu tenho opções de alinhamento horizontal e vertical. No caso aqui a gente quer uma opção de alinhamento horizontal. Então eu clico aqui e aí eu tenho essa opção aqui, ó, centralizar seleção. Quando eu faço isso, ele vai centralizar aqui o nosso texto dentro dessa área selecionada aqui. E aí eu dou um OK, e aí o título de tabela vem bem aqui para o centro da tabela. E agora eu posso selecionar aqui só esse intervalo que eu queria anteriormente. Isso aqui é super importante, hein, pessoal? Isso aqui é pouca gente usa, mas é muito melhor do que ficar mesclando célula, tá? Agora eu queria passar um pouquinho com vocês aqui algumas opções de limpar formatos e conteúdos de célula. Então eu tenho essa célula aqui, e se eu apertar Delete no meu teclado, eu apago só o texto, mas o formato fica. Então se eu digitar outra palavra aqui, vou digitar core aqui, ele ainda mantém o formato que estava anteriormente. E aí como que eu posso fazer isso? Eu venho aqui no menu superior aqui, eu tenho a parte de edição e a parte de limpar. Eu tenho três opções aqui que são importantes para a gente. Uma é a limpar tudo, então eu clico aqui, ele limpa tanto o formato quanto o texto da célula. Vou apertar um Ctrl Z aqui. Outra opção também é a limpar formatos, e aí eu limpo todos os formatos, mas mantenho o texto. E a última opção aqui legal de saber é a limpar conteúdo, que tem o mesmo efeito do delete no teclado, tá? Então, se eu limpo conteúdo, eu mantenho o formato, mas apago o texto da célula. E para finalizar aqui essa primeira parte da aula aqui, eu queria dar duas dicas aqui, acho que acabam sendo úteis no dia a dia aqui, não vai ser usado sempre, mas é bom saber. Então aqui eu tenho o Excel Core, por exemplo, e aí eu quero alterar só uma parte desse texto aqui. Eu posso vir aqui na nossa barra de fórmulas, eu seleciono a parte do texto que eu quero mexer, então, por exemplo, eu quero deixar o Excel em negrito e quero aumentar o tamanho da letra aqui, vou colocar 18. Dou um Enter e aí eu consigo alterar só essa parte do texto. A outra dica eu tenho aqui a palavra Excel Core e aí eu quero selecionar a parte do Core aqui só, aperto o Ctrl 1 para entrar na parte de edição, e aí eu tenho esses dois efeitos aqui, tenho sobrescrito, então eu dou um OK aqui, e aí eu tenho o Core aqui em cima do Excel, e também posso colocar o Core aqui como subscrito. Aí eu dou um OK aqui, e ele também fica na parte de baixo aqui como um subscrito do Excel, beleza? Bom, bacana, né? Então, te dou uma pincelada aqui em toda a parte de fonte e alinhamento. E agora tem uma parte bastante importante aqui, que é essa parte de número. Então, eu quero, por exemplo, digitar aqui 0,5, só que eu quero que esse número aqui apareça em porcentagem. Então, como que eu posso fazer? Posso vir aqui, clicar nesse porcentagem aqui, clico aqui e ele vira porcentagem, ou posso vir aqui e escolher outros formatos. Então a gente tem formato o geral, que é basicamente sem formato específico. Então ó, tudo o que a gente já fez aqui até agora estava no formato geral. Toda vez que eu clico numa célula, você consegue ver o formato dela olhando nessa caixinha aqui. Quando eu clico no percentual, aparece aqui, ó, está em formato de porcentagem. Então tenho diversos formatos aqui. Aqui eu posso diminuir e aumentar a quantidade de casas decimais. Então, ó, clico aqui para a esquerda, ele aumenta as casas decimais. Se eu clico aqui para a direita, ele diminui as casas decimais, certo? E aí eu quero incluir moeda, por exemplo, ó, tem 125 aqui, mas esse 125 aqui são 125 reais. Então eu posso vir aqui em geral, escolher o formato de moeda, vou aumentar aqui um pouquinho. Também tem aqui, você pode clicar aqui, também tem outros formatos de moeda, se eu quiser em dólar, por exemplo. Então já fica aqui também, certo? E aí eu tenho, por exemplo, um número aqui muito grande. Sei lá quanto que é esse número aqui. E aí fica ruim de enxergar que número que é, né? Aí eu posso vir aqui também, clicar nesses três zerinhos aqui, e aí ele separa o milhar. E aí agora fica bem fácil de eu ver que eu tenho 10 milhões aqui neste número, certo? Se eu quiser também alterar as casas decimais, também
posso vir aqui. Então eu vou avançar aqui para a nossa próxima planilha. E aqui eu trouxe vários exemplos aqui de formatação de número. Então eu tenho aqui este número aqui e a gente quer deixar igual este aqui. A gente vai fazer juntos aqui. Então eu tenho esse 0,52, mas aqui está 0,5232. Mas quando eu clico para cá, ó, nesse número aqui, ele também é o mesmo número. Não é que o número é menor. Eu tenho menos casas decimais, não. Então aqui na formatação, venho aqui, diminuir casas decimais e diminuo duas e agora eles ficam iguais. Aqui também eu tenho o 10.000, aqui eu também tenho 10.000, só que eu não tenho separador de casas de milhar. Então eu posso vir ou aqui, clicar em separador de casas de milhar e aí tirar as duas vírgulas depois. Vou dar um Ctrl Z. Ou conforme a gente já viu, né, toda vez que a gente clica aqui, aparece mais opções de formato de número. Então eu posso clicar aqui e aparece todos os tipos de formatos. Ou eu posso vir aqui com o atalho Ctrl 1 e abrir a caixa de formatação também. Então eu quero o número, aqui eu tenho quantas casas decimais eu quero mostrar, e aqui no exemplo aparece o número que você está selecionado aqui para ver como ele vai ficar. Então eu quero tirar as casas decimais e quero usar o separador de milhar. Clico aqui e dou um OK. E aí agora a gente tem exatamente o mesmo número. Aqui eu quero formato de moeda, então eu posso vir direto aqui, moeda, e aí fica igual também o formato. E agora eu tenho este número aqui, que está em vermelho. Ele está em vermelho porque está pintado? Não. Ó, é um número negativo que está formatado como moeda. Como que eu posso fazer com que números negativos fiquem vermelhos? Então, ó, se eu clicar aqui em moeda só, ele não vai funcionar. Vai ficar só o menos aqui, 1500. Então, eu vou apertar Ctrl 1, ou você pode vir aqui na nossa opção de formato de número, e vou aqui em moeda, já está em moeda, porque eu já tinha selecionado o formato antes, e eu quero 100 casas decimais, vai ficar igual este formato aqui, e o símbolo é o do real mesmo, e agora eu vou clicar aqui, ó, números negativos. O que eu quero que aconteça com números negativos? Quero que fique vermelho. E aí, dou um OK aqui, e agora temos o mesmo formato. Aqui é o formato de porcentagem, então posso clicar aqui direto em porcentagem, só que aqui eu estou sem casas decimais. Eu posso clicar aqui para aumentar a quantidade de casas decimais para ficar igual também. Agora temos o formato de data. Por que está um número aqui? Toda data corresponde a um número dentro do Excel. Então, esse número aqui, se eu vier aqui em formato de data, vai ficar igual. E aí, eu vou dar um Ctrl Z aqui, só para a gente ver o número que estava aqui, que é equivalente a esta data aqui. Se eu adicionar 1 neste número aqui, eu vou avançar um dia. Então, ó, 44.227. Vou dar um Enter aqui, e aí vou transformar esse número aqui como data. Aí, ó, perceba que é um dia depois da data que a gente tem aqui, que é equivalente a este número aqui. Toda vez que você quiser incluir uma data, você não vai precisar saber esses números aqui. Então, eu quero incluir uma data aqui numa célula, eu posso digitar aqui, ó, 25 de janeiro de 2020, por exemplo. Vou aumentar aqui um pouquinho. E ele já entende isso aqui como uma data. Também posso escrever, por exemplo, janeiro 2020. E aí ele também entende que é uma data, só que aqui com um formato personalizado. Se eu quiser trocar aqui para data, ele também já troca aqui para data. Como eu não digitei o dia que era a data, ele considera no dia primeiro, tá? Então vamos avançar aqui. Vou aqui alterar para formato de data, para ficar igual. E aí temos as duas células iguais e agora a gente tem essa data aqui, janeiro 2021. E eu não tenho um formato aqui que satisfaça este formato que está aqui. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui para abrir nosso menu de formatação. E aí tem uma categoria aqui chamada personalizado. E aí está com o formato geral. Se eu clicar aqui em um formato antes, vou clicar aqui em data. E agora, dentro de data, eu tenho alguns formatos diferentes. Mas eu não tenho exatamente esse formato aqui, mas aqui eu tenho algumas opções. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, março, tracinho 12, que é março de 2012. Não é a data que eu tenho aqui na nossa célula. Quando eu clico aqui, é só um exemplo. Quando eu clico aqui, aparece a data que eu tenho aqui nesta célula, neste formato aqui. Então, ó, vou dar um OK aqui, vai virar janeiro 21. Mas ainda não está igual
aqui o nosso exemplo. Então, eu vou apertar Ctrl 1 aqui, vou voltar, vou dar mais uma olhada aqui, ó, mas eu não tenho exatamente esse formato aqui. E aí eu posso vir aqui em formato personalizado. Eu vou apagar tudo que está aqui e a gente vai criar nosso formato. Então aqui tem um exemplo, né, com o número que tem aqui da equivalente à nossa data. E aí, como que funciona aqui a parte de datas? A letra D é equivalente a dia. Então, ó, se eu aperto o D aqui, ele traz quantos dias eu tenho na minha célula. Se eu clicar D aqui 3 vezes, aparece o dia da semana. Se eu apertar 4, aparece o dia completo. Então, eu quero como? Eu quero que apareça janeiro de 2021. Então, o dia não me interessa. Eu vou apagar o D aqui. Eu quero o mês. O M é equivalente ao mês aqui. Então, M aparece aqui mês 1, que é janeiro. Se eu apertar 2 vezes, aparece 01. Se eu apertar 3, aparece Jan. E se eu apertar mais um aqui, se tiver 4 M's, aparece janeiro inteiro aqui. Certo? No caso aqui, a gente só quer o Jan. Então, vou apertar MMM aqui só. E aí, agora a gente tem a barra, certo? E a gente quer o ano. A letra equivalente a ano aqui é o A. Então, eu posso apertar A, aí aparece 21. Se eu apertar de novo, continua 21. Se eu apertar 3 vezes A, aparece 2021 aqui, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse um formato mais tradicional, seria aqui DD barra MM barra ano aqui, aí fica ó, 30 de janeiro de 2021. E aí no nosso exemplo aqui, a gente quer aqui 3 M's e 3 A's, janeiro de 2021, e aí a gente tem exatamente o mesmo formato. Aqui tem outro exemplo de data personalizada, então vou dar o Ctrl 1 aqui, vou vir aqui em personalizado, e agora, quando eu quero colocar um texto aqui dentro do formato, eu posso usar aspas, tá? Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo está escrito data, 2 pontos, e a data aqui. E aí eu posso vir aqui, aspas, data, 2 pontos, fecho aspas, e aí coloco aqui DD barra MM barra ano, AA. E aí dou um OK aqui, e aí eu tenho exatamente o mesmo formato. E isso vale para tudo, tá, pessoal? Então, para número, para data, todos têm formatos personalizados. Se eu quiser clicar aqui, por exemplo, nessa célula aqui, dá Ctrl 1, e aí vem personalizado, e aí eu tenho como que é o formato personalizado aqui deste número, tá? Dá um OK aqui. E aí a gente também tem hora. Quando eu quero incluir uma hora no Excel, eu venho aqui e digito aqui diretamente 15, por exemplo, 3 horas da tarde e 23 minutos. Eu separo com 2 pontos as horas do minuto aqui, dou um Enter e aí ele já entende como um formato personalizado de hora. Mas eu também tenho aqui o formato de hora, o padrão, que é com os segundos também. Então, se eu quisesse colocar o formato de hora com segundos, eu também poderia colocar diretamente aqui 14 horas, 23 minutos e 15 segundos. E aí também entende aqui como formato personalizado de hora, tá bom? Então, vamos aqui formatar nossos 2 exemplos aqui de hora. E aqui também eu tenho um número que representa essas horas, tá? Mais para frente, se vocês quiserem e tiverem interesse, eu explico por que que é 0,63 aqui, por exemplo, o equivalente a este horário, tá? Uma coisa deixe nos comentários aqui que eu explico. Então, vou dar um Ctrl 1 aqui. Agora tem alguns formatos. Vou vir aqui em hora e quero no formato aqui de 24 horas. Então, 13 é um exemplo de formato de 24 horas. E quero com só os minutos aparecendo, não quero segundos. Então, eu escolho esse formato aqui. No OK também tenho o mesmo formato aqui. E agora tenho o formato aqui americano, né, que tem o AM/PM. Vou dar um Ctrl 1 aqui, venho aqui em hora, e aí eu tenho aqui o formato deste formato aqui também, né, que é o 3 e 12 aqui, com o PM/AM. E aí você pode vir personalizado aqui para ver como que é o formato, né? Então é um formato americano aqui com a hora, os minutos e o AM/PM aqui, tá bom? E aí temos o mesmo formato também. Agora, eu quero um formato de CPF. Então, o CPF normalmente é separado com os pontinhos aqui, né? E tenho aqui os 2 últimos dígitos verificadores do CPF. E aqui eu tenho o número cru. E aqui também os dois são o mesmo número, né? Só a formatação que está diferente. E aí eu posso fazer um formato personalizado aqui. Vou dar um Ctrl 1, venho aqui em formato personalizado e a gente pode começar a digitar aqui. Então, quando eu digito 0 aqui,
ele é um local aqui que vai aparecer um número. Ele representa um número aqui dentro do nosso formato personalizado. E aqui no exemplo, a gente vai vendo como vai ficar o formato. Então, eu quero 000, aí ponto 000, ponto 000, tracinho, e aí os dígitos verificadores, certo? 00. Nesse caso aqui, ó, perceba que não dá certo. Ó, não está no formato que a gente quer. Tá aqui, ó, 12 ponto e aqui é 1, 2, 3 ponto. Por quê? Quando eu coloco aqui simplesmente esse pontinho aqui entre os zeros, ele entende que é um separador de milhar. E aí não funciona. O que eu tenho que fazer nesse caso aqui? Eu tenho que colocar aspas. Então, para entender que esse ponto aqui é um texto. Então, eu quero exatamente do jeito que está aqui. Eu não quero que seja um separador de milhar, tá? Aí eu coloco aqui as aspas e agora eu tenho exatamente o mesmo formato que eu tinha aqui antes no CPF. Dou um OK, vou aumentar aqui um pouquinho e aí a gente tem este formato aqui muito mais visual. Outro formato também acho que bastante utilizado no dia a dia é pontos percentuais, né? Então é a diferença entre um percentual, por exemplo, aqui eu tenho 52% e esse 50%. Então são 2 pontos percentuais de diferença. E aí como que eu posso fazer? Eu venho aqui, um formato personalizado também, aperto Ctrl 1, venho aqui em personalizado, e aí eu coloco 0 para aparecer ali o número, né? E quero o pontos percentuais. Então eu posso vir aqui, abro aspas, pp, ponto, fecho aspas. E aí também fica aqui, ó, 2 pontos percentuais, certo? Então se eu trocar esse número aqui, agora eu quero um número 5, e aí vira 5 pontos percentuais, beleza? Legal, pessoal. Agora vamos para o nosso último exemplo, um exemplo mais prático do dia a dia. Eu tenho aqui uma tabela com o lucro líquido dos principais bancos do Brasil. Então, tem aqui o lucro líquido do Itaú em 2017, 2018, 2019, do Bradesco, 2017, 18, 19. E aqui na nossa última linha eu tenho um total com o lucro de todos os bancos. Tá? É muito ruim de enxergar desse jeito a nossa tabela, né? Então eu não consigo nem ver direito que número que está aqui. Então vamos começar aqui, formatando o nosso número. Então aperto o Ctrl 1, venho aqui em número, número de novo, separador de milhar e quero 100 casas decimais, certo? Dou um OK aqui e agora já está bem mais fácil de enxergar, né? O lucro líquido está em milhões, então significa que esse número aqui é 24 bilhões, tá? Então agora eu quero formatar aqui nosso cabeçalho. Então eu quero destacar o cabeçalho, vou escolher uma cor azul aqui, então de preenchimento, né? Então aqui em preenchimento, cor azul e quero pintar agora a letra de branco, tá? Então venho aqui, pintar a letra de branco e vou destacar em negrito, beleza. E aqui agora o total eu quero colocar em cinzinha aqui, para dar um destaque também. E quero que o lucro líquido, né, do que se trata essa tabela, fique aqui no centro aqui da tabela. E aí eu posso mesclar e centralizar, mas como a gente já aprendeu, não é uma boa prática a mescla aqui. Então eu vou dar um Ctrl Z, venho aqui nas opções de alinhamento, e agora eu quero centralizar aqui esse texto nesta minha seleção. Então OK, e aí ele fica aqui centralizado. E aí perceba que o texto, apesar de ele estar aqui meio que no meio, né, da tabela, quando eu clico nessa célula aqui, eu não consigo ver o texto. Ela ainda continua na célula B2 que estava anteriormente. Então, eu quero deixá-la em negrito. Tenho que vir aqui na célula B2. E agora eu quero ajustar os tamanhos de linha e coluna. Então, como eu posso fazer? Posso vir aqui, seleciono a coluna inteira, né? E arrasto para todas essas colunas aqui. E agora, quando eu alterar o tamanho de uma coluna, ele altera automaticamente o tamanho de todas as colunas e deixa ela igualzinha aqui nesse intervalo de seleção. Tem outro jeito de fazer isso também. Eu quero ajustar aqui o tamanho da coluna exatamente para o tamanho aqui do texto, né? Então posso também dar 2 cliques aqui no ladinho da coluna, que ele ajusta o tamanho, ou posso selecionar também as 3 aqui e dar um clique aqui do ladinho de alguma das células do intervalo selecionado. Dou 2 cliques, ele também ajusta todo o intervalo. Mas eu quero deixar um pouco maior aqui para facilitar a visualização. E agora também quero aumentar um pouco o tamanho da linha. Então, também a mesma coisa, né? Posso aumentar o tamanho da linha uma por uma aqui, mas aqui eu posso estar deixando tamanhos diferentes em cada uma,
ou seleciono aqui o intervalo de dados inteiro, e aí eu escolho aqui o tamanho das linhas e todas vão ficar com o mesmo tamanho agora, tá? E agora, por último, vou selecionar essa tabela aqui, vou alinhar o texto aqui verticalmente no meio da célula, tá? Então, clico aqui e aí ele alinha no meio. Aqui, ó, perder a formatação, vou fazer de novo. Alinhamento. Venho aqui em centralizar seleção, dou um OK. Beleza, agora está no meio aqui e centralizada a seleção. E por último aqui vou colocar só uma bordinha nessa tabela inteira. Venho aqui em borda, escolher a cor preta e vou fazer todo o contorno aqui do nosso intervalo de dados, beleza? Vou dar um OK aqui. E agora tenho essa tabela aqui com as informações. Eu repliquei as mesmas informações aqui nessas duas outras tabelas, para mostrar como que a gente pode aplicar toda essa formatação que a gente fez aqui nessas outras duas tabelas aqui, sem perder muito tempo. Como eu posso fazer isso? Seleciono aqui o intervalo, e aqui tem, nessa área de transferência, tem um pincelzinho aqui, ó, que é o pincel de formatação. Se eu clico aqui, uma vez, ó, eu tenho agora um pincelzinho aqui na mão. E aí, se eu clico aqui, ó, pode ser tanto nessa primeira célula aqui, né? E aí eu formato tudo. Ou vou dar um Ctrl Z aqui, vou pegar o pincel de novo. Também posso selecionar aqui o intervalo inteiro, tá? E aí ele também formata exatamente do jeito que está aqui. Mas perceba que agora, para formatar essa última tabela aqui, eu vou ter que clicar de novo aqui no pincelzinho, selecionar esse intervalo aqui, clicar de novo no pincelzinho e clicar nessa tabela. Então, tem outro jeito mais fácil de fazer isso. Vou dar um Ctrl Z, vou selecionar essa tabela inteira e agora eu vou dar 2 cliques no pincel bem rápido. 1, 2. E agora aparece o pincelzinho aqui de novo, mas agora quando eu clicar aqui para formatar essa tabela de dados, o pincel ainda continua aqui no mouse. E aí eu posso formatar essa tabela também. E aí o pincel continua aqui. Para eu sair do pincel, eu aperto ESC. E aí eu formatei as duas tabelas aqui agora. Agora eu quero deixar o tamanho das colunas aqui entre as tabelas todas iguais. Como eu posso fazer? Então, eu seleciono aqui esse intervalo de dados, de colunas, seguro o CTRL, seleciono também esse intervalo de colunas, seguro o CTRL e também seleciono esse intervalo aqui. E agora, quando eu mexer aqui, todas as tabelas vão ter o mesmo tamanho aqui para as colunas de data, tá? Do ano aqui referente ao lucro. E aí agora também quero fazer a mesma coisa para a primeira coluna aqui com os nomes dos bancos. Aí eu seleciono aqui, clico, seguro o CTRL, seleciono aqui também, quando aparece setinha para baixo aqui, seguro o CTRL, aparece aqui também setinha para baixo e eu clico. E aí eu também vou alterar o tamanho aqui de todas essas colunas aqui, tá? E aí agora eu quero ajustar aqui esse espaçamento aqui entre as tabelas. Seguro o CTRL e selecionei as três aqui, e aí também vou alterar o tamanho delas, certo? E agora aqui temos nossas três tabelas aqui com as informações com o mesmo formato, beleza? Na aula de hoje é isso, pessoal, que acho que nossa aula mais longa já do curso, mas acho que bastante importante aqui saber e dominar a parte de formatação, tá? Tanto aqui formatação de layout, de número, né? Aqui a parte de números eu dei uma pincelada em formatos personalizados, formatos já pré-formatados aqui, as opções padrão, tá? Mas aí com o tempo aqui e uso de Excel e nas nossas próximas aulas, a gente vai avançando aqui um pouquinho. Isso aqui já é pelo menos o básico que você precisa saber para iniciar o uso aqui do Excel. Combinado? Então, beleza, pessoal. Se você gostou da aula, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal para acompanhar nossas próximas aulas. Um abraço.